Olá, pessoal, bem-vindos ao terceiro Congresso Nacional do Celebrando a Recuperação. Eu sou Priscila, eu sou celebrante, sou uma filha amada de Deus, me recuperando de codependência e controle. E hoje a gente vai conversar sobre escuta e acolhimento. Eu quero falar para você como é que a gente pratica essa escuta. Quero falar também por onde começar essa escuta. Então a gente vai falar esses pontos aqui durante a nossa palestra e eu espero que seja proveitoso para todos nós. Bom, hoje nós vivemos um tempo muito difícil para os diálogos. É tempo de muita hostilidade, de agressividade nas comunicações, nas interações. É um tempo de comunicação violenta. E tudo isso, gente, afeta a forma como nós nos relacionamos. É interessante pensar que como eu me comunico, como eu escuto, afeta diretamente a qualidade dos relacionamentos. Portanto, falar de escuta é algo muito importante quando a gente pensa nas conexões. A escuta que é ponte, que gera conexão, a escuta que promove a aproximação e não o muro. E é sobre essa escuta, não é qualquer escuta, né? É sobre essa escuta qualificada que eu quero conversar com você hoje aqui. Eu quero contar uma história. Quando eu cheguei no CR, eu achava um pouco estranho todo o início dos grupos de partilha, elas lerem, né, aquelas diretrizes sobre não dar pitaco, sobre não interromper. E eu, num determinado momento, até pensei que desnecessário, gente. Só que aí, durante o processo do CR, eu fui me reeducando para essa escuta que não interrompe. Daí, às vezes, o corpo até tremia, que eu queria dar uma opinião, queria fazer um comentário sobre a fala de uma irmã, de uma amiga, e não podia, né? Porque essa é uma das diretrizes que a gente não comenta a fala um do outro. E esse é um dos aspectos que eu mais gosto no CR. A gente reaprender a falar e a escutar. Porque a cura, ela vem pela fala. Ela vem pela exposição. Como diz um autor, expor é expor-se. Então, ao falar em primeira pessoa, eu estou me implicando, eu assumo responsabilidades. E ao escutar, escutar sem julgar, sem criticar, escutar de forma acolhedora, respeitosa, essa escuta ela é essencial para o nosso processo de cura e de recuperação. Ela é uma escuta que eu me conheço, ela é uma escuta que eu me reconheço enquanto sou escutado, porque o outro funciona como um espelho. Ela é uma escuta que transforma. Portanto, o que eu quero e vim aqui te dizer hoje é que escutar em tempos de desescutação é uma revolução. E por que é tão difícil escutar nos dias de hoje? Se isso é tão bom, né, gente? Por que é difícil escutar? Porque para eu escutar desse jeito, eu preciso renunciar o controle que eu acho que eu tenho sobre os outros. Essa escuta, ela é uma escuta que não quer controlar pelo muito falar. Ela é uma escuta que precisa suspender temporariamente as minhas crenças, as minhas opiniões, para que eu consiga acolher o outro, para que o outro encontre em mim um lugar seguro para poder ser e falar, para poder de fato se abrir. Então, não é silêncio, não é desinteresse, não é reprovação, não é julgamento. Aqui eu aproveito para trazer uma fala de um autor que eu gosto muito. Ele diz assim, que escutar é o maior gesto de hospitalidade. Escutar é hospedar o outro dentro de si. Escutar, ao escutar, eu digo para o outro, eu tenho um lugar para você em mim. E essa fala me impacta demais porque é exatamente o que a gente vive e experimenta no CR. A gente encontra um lugar para ser a gente, sem medo, sem receio de ser julgado, porque ali nós praticamos essa escuta, nós nos reeducamos para essa escuta, que em última instância é reeducar-se para a convivência respeitosa. Então essa escuta, ela é aquela escuta
que não quer controlar. Ela reconhece o outro como um legítimo outro, porque ela sabe que o outro não é óbvio. E eu gosto muito da história de Jesus, quando ele encontra com um cego, e Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Por um lado, esse texto por muito tempo me incomodou, né? E eu refletia, por que perguntar isso para um cego? Não parece óbvio que o cego gostaria de ser curado? E Jesus é um excelente modelo de escutador para nós, né? E nós carecemos de bons modelos. Jesus nos ensina, mesmo sendo ele, né, Jesus, ele nos ensina que o outro não é óbvio. Então ele pergunta para o outro: o que você quer que eu te faça? Para que o outro tenha a possibilidade de se expor e de se implicar, assumindo assim a sua responsabilidade pelo que ele quer, pelo seu desejo, pelo seu querer. Então Jesus é um bom paradigma para nós, né? De que essa escuta é o que ele nos oferece e o que ele propõe que a gente experimente nas nossas relações. Agora, ela é uma escuta desafiadora para todos nós, né? E temos aí muitos sabotadores dessa escuta acolhedora, dessa escuta generosa. Um dos sabotadores é interromper, né? A interrupção é um dos sabotadores que prejudica a boa escuta. Por quê, gente? Quando o outro fala, se a gente fica interrompendo o tempo inteiro, isso é algo que minimiza a fala do outro. Interromper o outro, a não ser que seja para pedir mais informações sobre o que ele está falando, para tirar alguma dúvida sobre o que ele está falando, essa interrupção, ela é algo que sinaliza para o outro, não me importo tanto, não estou prestando tanta atenção. Então, cuidado, porque não é controle, é simplesmente acolher, dar lugar para o outro dentro de nós. Um outro sabotador também bastante recorrente nas nossas interações é querer aconselhar. Quando alguém vem e compartilha algo com a gente fica com muita vontade, essa é uma tendência da gente de querer dar conselhos, querer falar, olha, por que você não faz de tal jeito? Ou então dizer, eu, quando passei por algo parecido, vem aqui que eu vou te contar uma história. Ou então, se eu fosse você. Tudo isso são formas de aconselhar o outro. E conselho, gente, é bom só quando solicitado, né? Quando autorizado. Caso contrário, não faça, evite dar conselhos. Evite escutar o outro querendo resolver o problema do outro. Confie que o outro pode e é responsável por resolver os seus problemas, né? Alô aqui para os codependentes que têm que reaprender essa escuta que não controla. Mais um sabotador, competir pelo sofrimento. Quando eu escuto alguém e aí fico com aquela vontade assim, incontrolável de dividir sobre o que aconteceu com a minha vizinha, o que aconteceu na minha vida há um tempo atrás, ou, olha, não fica tão triste, olha no mundo, tem tanta gente em situações tão piores, né? Isso é minimizar a dor do outro, consequentemente minimizar o outro. E essa é uma das lições que a gente aprende no CR, que a dor é singular e todas as dores importam. Por isso que a gente pratica a mesma escuta para cada uma das pessoas, né? Então, é um valor do CR essa singularidade, que atribui essa fala que é respeitosa, que ninguém interrompe, com essa escuta que acolhe, porque me importa o outro e o que ele diz. Então, gente, uma chave importante para nós, para vencermos esses sabotadores, é a presença. Isso também nós praticamos no CR, né? A presença, porque só assim eu consigo escutar o outro desse jeito. Caso contrário, vai ficar muito difícil. Então, ofereça-se. Ofereça sua escuta como uma forma de amar, uma expressão de amar, de cuidar do outro. Porque na medida em que eu acolho o outro, eu também cuido do outro. Então essa escuta, ela é hospitaleira, ela hospeda, mas ela também cuida.
para que então todos nós, eu e o outro, sejamos transformados. Escutar é uma revolução em tempos de desescutação. Agora, a boa notícia que eu tenho para te dar é que é uma arte que todos nós podemos aprender. Você pode estar pensando aí, Priscila, eu nunca escutei, ninguém nunca me escutou desse jeito, então eu não sei, eu não vivo isso nos meus relacionamentos, mas eu gostaria. Então essa é a boa notícia para você. Esta habilidade de escutar assim é uma arte que todos nós podemos aprender. Não é para poucos. Todos nós, sem exceção, querendo, podemos nos reeducar para essa escuta. Esse é um aspecto importantíssimo para que a gente, de fato, se abra para o aprendizado dessa escuta. Escutar o que o outro diz e não o que eu gostaria de escutar, não o que eu gostaria de ouvir. É uma escuta que o outro é livre, que o outro não precisa me agradar ou dizer coisas para me agradar, porque eu quero que ele reaja de uma determinada forma. Né? Então essa escuta, essa habilidade a ser aprendida, ela de fato é um treino para nós, para que esse outro tenha esse lugar, para que ele ocupe esse espaço e possa ser ele, e possa falar de si, das suas dores. Então eu estou falando de uma escuta que vai muito além das palavras, é muito mais que ouvir. Ouvir, gente, até os animais ouvem. Eu estou falando de escutar, que é uma atividade essencialmente humana. Escutar as feridas, escutar as necessidades que estão ali em meio às palavras. Então é uma atividade que a gente faz com a alma, com o espírito. Portanto, ofereça-se. Ofereça-se para essa escuta como um ato de amor. Quando você tiver esses dias diante de alguém, diante de um outro, pense nisso. Quero escutar, simplesmente escutar num primeiro momento, desta forma. E para te ajudar, eu quero falar um pouquinho sobre essa postura. O que é importante, o que precisa ter para que a escuta seja desse jeito? Né? Então, falar aqui de alguns contornos, né? Algumas práticas para a boa escuta. Bom, faça isso ao escutar, que você vai garantir aí que também a sua conversa seja e se torne uma conversa segura, como a nossa experiência no CR, né? Então, não julgue. Quando estiver escutando alguém, escute até o final. Escute evitando interrupções. Busque compreender o outro ao escutar e não fique formulando na sua cabeça uma resposta prévia para responder. Né? Você está mais preocupado em escutar para saber o que você vai responder do que em escutar para acolher. Então não se preocupe com isso, em criticar, em resolver ou até em consertar. Essa é uma das nossas diretrizes do CR. Nós estamos ali para apoiar uns aos outros e não para consertar o outro. Então essa escuta, ela é uma escuta necessária para que a gente experimente isso também nas nossas interações. E você pode checar a tua compreensão. Olha, é isso mesmo que eu estou entendendo? Quando você disse isso, eu entendi assim. É isso mesmo? Eu estou entendendo desse jeito. Se eu tiver errado, me corrige. Isso é tão importante, gente, porque a nossa comunicação, ela é uma comunicação disfuncional. A origem dos nossos conflitos acontecem pelos mal-entendidos, pelas interpretações equivocadas, enfim, pelas nossas percepções diferentes, da forma como a gente interpreta os acontecimentos de forma diferente. Tudo isso faz com que a gente não escute desse jeito, que a gente tenha dificuldade de escutar. Logo, pratique desse jeito, treine. Escutar também é treino. Escutar, dialogar, falar desse jeito é treino. Não é por acaso que a nossa recuperação no CR, nós dizemos que é um processo, porque são muitas habilidades que precisam ser atendidas, muitas. Escutar a si mesmo. Quantos de nós não percebem os seus movimentos? Aqui eu me lembro do salmista. Tem um versículo lindo que o salmista diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Só pergunta isso para si mesmo
quem percebe o que está acontecendo dentro de si. O salmista era alguém que se escutava. Ele estava atento a si mesmo. Então é daí que você tem que começar. Com essa escuta de si. O que se passa comigo? Para que então, sendo um bom observador, um bom escutador de si, você consiga escutar o outro. Não há como escutar o outro se eu não sei escutar a mim mesmo. E no CR nós aprendemos isso. Nós começamos as nossas partilhas sempre falando em primeira pessoa. Esse é um jeito bom da gente praticar. Falar em primeira pessoa. Diga, eu sinto. Eu estou magoada. Tem uma diferença enorme, gente, em dizer eu estou magoada do que dizer você me magoou. Percebe como é diferente? Eu estou magoada significa que o impacto que aquilo que você disse para mim me gerou esse sentimento. Agora, não necessariamente essa pode ter sido a intenção do outro. Então eu não estou acusando, eu não estou partindo desse pressuposto que eu sei a intenção do outro, mas eu sei sobre mim. Então diga isso. Eu estou magoada, eu estou chateada. Eu estou com a sensação de que você me criticou, me julgou quando disse tal coisa. É isso mesmo? O que você quis dizer? E aí o outro tem a oportunidade de falar, olha, me desculpa, não era nada disso. Ou então, de falar, é verdade, eu magoei, me desculpa também. E aí a gente tem a condição de abrir um diálogo, que é o que a gente quer nas nossas relações. Lidar com as diferenças de uma forma respeitosa. Não é negar e nem varrer para debaixo do tapete, mas é tratar as diferenças, que são inerentes à nossa convivência. Então, escute buscando compreender e não resolver. Escute como uma expressão do seu amor, porque ao dizer, ao escutar alguém assim, você está dizendo, a sua escuta diz muita coisa. Então não se preocupe com as suas palavras, porque a sua escuta comunica. Comunica, eu me importo com você. Eu me ofereço a minha escuta como um ato, um sacrifício de amor. É isso que eu espero, que as nossas palavras sejam palavras que expressem graça, bondade e misericórdia, e que essa nossa escuta possa ser lugar de descanso, lugar seguro para muitos e muitos que estão ao nosso redor, perto de nós, para os nossos próximos.